Evangelho de hoje, 25 de julho, e assim nos fala, Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com intenção de fazer-lhe um pedido. Jesus perguntou e ela respondeu: manda que estes dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes dizendo: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: de fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esse lugar àqueles para que os quais ele os preparou. Quando os outros discípulos souberam e ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre eles, e os grandes as oprimem. Entre vós não devereis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Até hoje, muitos não entendem por que Jesus, sendo Todo-Poderoso, Filho de Deus, se permitiu ser crucificado, como ele disse aqui no final do Evangelho, dar a sua vida por todos. Vamos pedir sabedoria a Deus para procurarmos entender o significado dessa passagem na vida de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo aceitou ser julgado segundo o que os próprios humanos achavam correto e coerente, quando ele, apesar de ter feito as obras que fez, os milagres que fez, se perdoado os pecados, mostrado os caminhos da justiça, da verdade, trazido o verdadeiro direito espiritual e físico, no qual toda a humanidade deve se submeter com justiça, com amor, principalmente fazendo isso, os próprios, pessoalmente, é quem se beneficiarão, ou seja, nós mesmos. Ele nos mostrou o caminho verdadeiro que devemos seguir. E para passar nesse planeta, diante de um pecado existencial muito forte, se Jesus naquele momento tivesse provocado uma revolta armada, uma revolta agressiva contra aqueles que ele estava perseguindo, era quase que certo que ele formaria o seu exército e iria em combate daqueles que perseguia, pois Jesus tinha muitos seguidores. Porém, ele buscou o caminho pacífico. Ele não quis manchar a sua caminhada com sangue, não o sangue da violência, mas aquele sangue que, segundo as Escrituras, estava já previsto. E sendo assim, já aceitando sem reação física, Jesus Cristo nos mostrou hoje ele ser o que é e reconhecido como ele é reconhecido. E mais do que isso, se concretizou-se nos milagres que ele fazia e depois daqueles que ele enviou também fazia ou fazem ainda. A essência da divindade de Cristo, que é necessária a compreensão segundo o amor inspirado naquele momento de dar a própria vida por todos. Aquele sacrifício físico para poder mostrar a todos que era possível viver
e não reagir de uma forma convencional, como ainda hoje acontece, que motiva guerras, conflitos. Jesus nos mostrou o contrário, mas também nos mostrou espiritualmente e brilhou ainda mais diante dos olhos de Deus o seu sacrifício por todos os erros que a humanidade vinha cometendo. E ali, Jesus, que já sabia que aquilo ia acontecer, permitiu-se sofrer e morrer, segundo os doutores da igreja, os doutores do cristianismo, os doutores espirituais de muitas diversidades religiosas. Ali também significava o pagamento do pecado original que os primeiros humanos tiveram adquirido quando desrespeitaram a Deus. Então é muito mais mistério diante da vida e da morte de Jesus Cristo. O mais importante é a gente saber que ter fé em Jesus Cristo, agir segundo suas condutas, segundo o amor que Ele nos ensinou, antes de tudo, melhorar a nossa própria vida. Trazemos para nós a paz, trazemos para nós a responsabilidade, o combate às dificuldades que a corrupção nos emprega, que os vícios nos traz, as maldades que o mundo está cheio, arrodeado, é criar um círculo de proteção contra tudo isso e é viver na simplicidade, com a alegria e a euforia das vitórias a cada desafio vencido e na certeza dos caminhos certos. É uma questão de escolha. Portanto, peçamos sabedoria a Deus, o Divino Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos nós possamos, em nossas famílias, nossos amigos, todos, possam conseguir cada vez mais ir compreendendo e colocando em prática na sua vida e no nosso dia a dia. Um bom dia a todos. Deus nos abençoe sempre.